Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal. Meu nome é Michel E eu sou o Rodrigo, e hoje nós viemos aqui falar pra vocês o que, Rodrigo? sobre um vídeo muito solicitado, que é detalhes sobre como a gente conseguiu comprar um apartamento. Quais que são os processos e Qual foi o trâmites processo, o procedimento que a gente pra seguiu? comprar? Porque você pode estar se perguntando, beleza, eu quero comprar um apartamento, aonde eu Como que eu vou, faço? como que é o passo a passo. Então hoje nós decidimos gravar aqui pra vocês como que é o passo a passo e iremos explicar tudinho pra você que tá com interesse de ir lá e comprar seu imóvel pela É primeira isso vez aí. ou, né? O princípio é baseado na nossa Sim. experiência, então assim, pode ser que para você seja diferente, mas como funcionou para nós. Então nós compramos um apartamento na planta. Então a gente vai descrever aqui como foi o nosso processo. Então primeiro o Michel vai contar. Qual foi o primeiro passo, Michel? Então, quando você vai comprar um apartamento ou um imóvel, enfim, a primeira coisa que você tem que definir é qual é a melhor o que você está procurando. É uma casa que você está procurando? É um apartamento? É um imóvel que vai ser usado, né? Que já é usado por alguém. Esse imóvel que é usado, ele é financiado por um banco? Porque nem sempre você tem o dinheiro ali Você disponível. define o que você quer. Você quer uma casa É, grande, uma casa pequena? O que você procura? O que vai atender a sua demanda? Vai ter varanda? Não vai ter varanda? É térrea? É um sobrado? Vai ser um apartamento? Vai estar na planta? Vai ser uma suíte? Vai ter suíte? Vai ter 5 quartos? Você define o que você quer. Se você não sabe o que você quer, eu sugiro você sentar e pensar um pouco o que você precisa, qual é a sua demanda, para você não cair nas ciladas de pegar uma coisa muito além do que você precisa ou uma coisa que não vai atender a uhum, sua necessidade, porque você vai entrar numa dívida e depois fica difícil de trocar. Então é melhor você sentar com calma. Se você tem um parceiro, um companheiro, uma companheira, senta com essa pessoa e discute certinho o que vocês querem de fato, o que vocês precisam de fato, para depois sair e procurar. saber qual que é o tamanho que você precisa, né? Quantos quartos você está querendo comprar, Isso. né? Se você vai E seja comprar, realista, porque é é, caro. O metro quadrado é caro, principalmente aqui em São Paulo. sim. Se você vai querer um imóvel que está na planta, se não está na planta, porque comprar na planta você tem que ter um pouco mais de paciência. Então, assim, é definir o que você está procurando, entendeu? Depois que você definiu, já tem Já ali sabe o que você exatamente o que quer, você quer e sabe o que você também não quer, que isso é sim. importante. Aí a gente vai pro segundo passo. Mas só para terminar esse primeiro passo, Hum, quando você tá definindo ali o que você quer, você vai fazer o quê? Beleza, eu quero um apartamento. Aonde você quer esse apartamento? Qual é a é a localização? É no mesmo localização. lugar que você mora? É Você em outra quer ficar cidade? longe dos seus pais? Quer ficar perto? Você quer ter mercado? Porque Você quando quer você. ter hospital Sim, perto? porque quando você começa a filtrar os lugares que você quer comprar um imóvel, aí você já começa a selecionar melhor quais são os empreendimentos que tem, né, em ativa ali naquele momento, para você poder começar a procurar. Então você tem que definir isso também. E Qual é a seja localização? exigente, tá? Não se sinta mal. Ganho pouco, você é exigente? Sim, seja. Sabe por quê? É uma dívida que você vai ter ali por 30 anos. Então Uhum, pense que você vai trabalhar para aquilo. Então seja exigente. sim. Aquilo ali é Dentro para da você e realidade, né? você merece o que você merece. Então pesquise algo que você realmente quer. É uma dívida muito alta e se você não quer aquilo, não vale a pena entrar. Sim. Então pesquisa muito bem e tenha O- bem definido o que você quer. Passado esse primeiro passo aí, essa primeira etapa, que é definir o que você está procurando, Saber o que você quer, saber exatamente o que você está querendo. A segunda etapa é o quê? Disponibilidade a ser investido. o quanto dinheiro você tem, que aí é o limite, né? Você É, sonhou, primeiro você sonhou, agora você vai pôr o pé no chão e vai ver ali até onde você consegue correr. qual que é a faixa ali de preço que você está disposto e tem condições a pagar. É, Então, sei lá, 200 mil, 150 mil, você, 500 mil. você quer o quê? 1 milhão? Você está disposto a pagar 1 milhão? 2 milhões, 5 milhões? Se você está disposto a pagar tudo isso, você nem deveria estar nesse vídeo, porque você tem dinheiro para ter um consultor. Mas assim, geralmente a galera da nossa faixa, assim, vai estar ali no até meio milhão, até 500 É, mil. Assim, nossa, em São Paulo é impossível, assim, gente. Em São São Paulo Paulo. é bem caro mesmo, mas o Brasil não é São Paulo. Então, assim, o valor que você tem que ter ali para investir.
Você definindo ali a faixa ali de Até onde você preços, aguenta, no sabe? intervalo que você está disposto a pagar, o quanto você acha que é um preço que você consegue pagar, você consegue filtrar mais um pouquinho. Senão você vai cair lá em Alphaville. O que você vai fazer em Alphaville? Eu, por exemplo, não tenho nem roupa pra andar naquela calçada. Entendeu? Essas definições vai filtrando cada vez mais até você ajuda chegar você no no quê? filtro. Naquele lugar que você vai comprar. Então você já definiu o local, definiu a faixa de preços e aí você começa a procurar imóveis que tem aquela faixa de preço. Que vai estar dentro do que você precisa e que cabe no seu bolso. Então se você viu, tá disposto a pagar até 200 mil e tem um imóvel ali que você viu ali embaixo que custa 500 mil, nem entra em cogitação. Então nem vai. Tá Você vai dentro se da frustrar. região, dentro do tamanho que você quer, mas não tem a disponibilidade financeira. E como eu vou saber o preço, né? Gente, geralmente aquelas plaquinhas que anunciam, eles vão falar o valor do apartamento mais barato Mais que barato. existe. Então é o mais barato de todos. É o mais Você vai barato se de basear todos. nisso, né? Você vai se basear naquilo. Então se aquele é o mais barato e aquele você tá raspando ali pra pagar, você pode esperar que os mais vai ter muito mais caro. Então é aquele ou nem. Então assim, quando você tá andando na rua e tem aquelas plaquinhas de Minha Casa Minha Vida, parcelas de R$800, R$800 é a parcela do apartamento mais barato que tem naquele complexo. E sem contar que não tá, eu acho, incluso aquelas outras tarifas que eles colocam depois, né? Isso. É só o valor da parcela Ali mesmo. é o valor da parcela do apartamento. Então assim, vai ter mais coisas no meio. Então ali é o mínimo necessário. Então se você quiser aquele apartamento que a parcela é R$800, tenha mais disponível, porque não vai ser só aquilo. Vai ter mais coisas, tem encargos, tem outras coisas. Sim. Passando essa segunda etapa, que você já definiu qual é o intervalo de preço que você está disposto e consegue pagar, o terceiro passo é você ir finalmente visitar Aí você as achou. unidades. Você falou, eu vou até 200 mil. E já sei o que eu quero um apartamento na planta, que foi o nosso caso. Aí a gente foi aqui e foi até um decorado. E a gente falou que queremos ver, tá? E aí ela sentou com a gente, antes da gente ver o decorado, ela sentou com a gente e mostrou a planta de todos os apartamentos que tinham lá. Todas as pra gente escolher. No nosso caso, o apartamento tinha 4 plantas. E elas se diferenciavam pelo tamanho. Como a gente já sabia o que a gente queria, então a gente filtrou facilmente entre os 4. Se você não sabe o que você quer, você vai ficar horas ali pensando em qual você quer. E o tipo, né, de apartamento. E o tipo. Então, como a gente já sabia o que a gente queria, a gente foi direto no decorado desse que a gente queria. E lá ela mostra tudo. Então você tem que entrar no decorado. Não compre sem ver o decorado. Sim. E o decorado, o que vocês vão olhar no decorado? Tamanho dos lugares, bater na parede para ver como que funciona. Presta atenção em tudo para ver se é aquilo mesmo que você quer. Eu quero lembrar aqui que tem uma nova modalidade de apartamento que os ralos são dentro da parede. Tem gente que não está acostumada com isso. Presta atenção nisso. Vê onde estão os ralos. Vê como que é o encanamento, se ele é por fora. Porque tem um apartamento que eu vi na internet que os canos eram por fora. Tá? E você não consegue colocar ele por dentro da parede. Ou seja, o seu apartamento vai ter canos à vista pro resto da vida. Então tudo isso você tem que ver. Tá? Tudo isso você tem que ver na hora de visitar o decorado. Na hora de você visitar o decorado. Vê o espaço, vê o tamanho dos quartos, vê o tamanho do banheiro, vê se aquilo vai te afetar. Entendeu? Não compre sem visitar o decorado. Daí a gente vai no decorado, vê. Gostou do decorado? A gente amou. Quando a gente entrou lá, né, Michel? A gente amou o decorado. A gente já tinha gostado da planta, no nosso caso. E aí, quando nós entramos no decorado, a gente falou, nossa, sério é perfeito. que... É perfeito. O tamanho, a gente inicialmente achou que poderia ser muito pequeno. Na planta parecia ser bem menor do que o decorado. E só que aí, visitando o decorado, você consegue ver que o ambiente não é tão pequeno assim, que é uma planta, no nosso caso, muito boa. Então, você consegue ter mais essa noção e falar assim, é realmente isso que eu quero. Então, vamos ver. E vale ressaltar que nas plantas que eles imprimem, eles diminuem o tamanho dos móveis. Às vezes, eles não correspondem à realidade. Uhum. Então, às vezes, você olha ali na plantinha que eles põem, nossa, cabe a mesa, cabe o sofá, cabe tudo. Aí você compra. Não faça isso. Visite o decorado, para você ter certeza que é possível colocar uma mesa e um sofá ali, que cabe uma cama. Porque eu já vi casos, eles vendem a planta falando que cabe, só que a miniatura.
E aí na hora que você vai ver na real, o negócio não cabe lá, não entra o sofá ali. Você não acha, você vai ter que mandar fazer um sofá minúsculo. Você vai ter que mandar fazer uma mesa pequena. Então, não compre sem visitar o decorado. Visite o decorado e tenha certeza que o decorado é correspondente à sua planta. Tá? Sim. E aí, depois que você visitou o decorado, você fala assim, ah, é realmente isso que eu quero? Não é? Mas beleza, você quer. Então você vai para a próxima etapa, que é entrar na questão da simulação do empréstimo e ver como vai ser essa parte, né? Da questão mais financeira do empreendimento. A etapa inteira é sempre assim, gente. É um sonho, você sonha e põe o pé no chão, sonha. Você visitou o decorado, é o sonho. Aí depois você vai pra simulação, que é o pé no chão. Sim. Então você vai sentar com a consultora, né? Quando você visita um decorado, a consultora pega a sua mão e leva você até o decorado, mostra como é lindo, maravilhoso, te encanta. E aí ela desce com você, senta na frente do computador e começa a te fazer uma entrevista. E você vai contar, você vai preencher um formulário dizendo quanto você ganha, quem vai participar, quem vai pagar. E aí vai preencher tudo aquilo ali, porque ela vai usar aquelas informações para fazer a simulação. Para colocar na simulação e ver o quanto o banco ele vai emprestar o dinheiro para você conseguir comprar. Isso, eu tô colocando uma perspectiva aqui que você não vai comprar à vista, tá? Isso, então, vai ser financiado. É gente pobre, a gente tá falando de gente pobre, que nem então, eu. Então, com todos esses dados, eles na simulação, eles mandam pro banco e ali ele já consegue, na hora, ver o quanto o banco consegue financiar para você. Daí ali ela vai ter a simulação dos juros de obra, uma previsão do que é o juros de obra. Para você que não sabe o que é juros de obra, gente, quando a gente faz o financiamento, o banco, ele te cobra uns juros. De você mesmo. E aí você vai pagar mensalmente um valor pro banco. E esse valor, teoricamente, Sim. é o valor, tem um limite, tem um teto, que é o valor do seu financiamento. Então ele começa abaixo e ele vai evoluindo de acordo com a obra. A porcentagem da evolução da obra. Só que é um valor muito incerto, gente. Nunca você sabe quanto que vai ser. Então, assim, esteja preparado, tá? Começou, fez o contrato, assinou o contrato, o valor que tá lá pode variar no mês, assim. Teve uma vez que dobrou o valor do mês pro outro. Então, eu pagava 200, do nada veio um 400. Então, assim, estejam preparados. Juros de obra, e ela vai fazer a simulação e ela vai te mostrar exatamente isso na simulação. Ela vai te mostrar a evolução dos juros de obra e ela vai mostrar, isso aqui você consegue pagar? Porque depois vai ser esse valor. Depois vai ser esse valor. E ela vai mostrando todos os valores que você paga. Durante todo o período que está previsto até a entrega. Até a entrega. Os juros de obra você vai pagar até o dia que a caixa, que o empreendimento for concluído e você receber suas chaves. Você pegou a chave na mão, acabou o juros de obra. Acabou o juros de obra e aí você começa a realmente pagar o financiamento. Isso. Vale lembrar que esse juros de obra, ele não vai ser descontado no seu financiamento. Ele não amortiza nada. Ele é juros. São os juros do valor que o banco está disponibilizando para a empreiteira construir o empreendimento. Eles vêm com aquele papo de que, é uma garantia. É porque quando você finalizar, você recebeu o apartamento, vai dobrar o valor. Não é isso, gente. Também. Não tem nada a ver. Aquilo ali, você não consegue definir quanto que vai valer o apartamento no ano seguinte. Sim. Então não tem como você definir isso, sabe? Não faz sentido. Os juros é uma garantia. É porque você está investindo naquele empreendimento. Porque nessa lógica seria melhor o que então comprar o apartamento quando estiver pronto. Se você está equiparando o valor que comprou na planta com o que vai comprar depois que terminou, como se ele se equiparasse os valores. Na verdade, não é isso. Não dá pra você prever esse valor no futuro. Você não sabe se aquela região vai valorizar ou não. Entenda. Eles vão falar tudo pra isso pra você, mas entenda. Você vai ter que pagar de qualquer forma. Não tem como fugir. E vai pagar até pegar aquela chave. Sim. Então esteja preparado. Então, nessa simulação, eles vão verificar o quanto o banco vai disponibilizar para você, de acordo com as informações que você mandou para eles, o quanto que é essa questão dos juros de obra, né, que nós acabamos de falar, e aí, de acordo com o que o banco disponibilizou para vocês, vai ficar lá, beleza, ele disponibilizou 80% do valor que custa o imóvel que você escolheu. O banco vai falar assim, eu vou te dar 100 mil. E o seu imóvel é 120 mil. Então 20 mil é o valor de entrada. Então você vai ter que pagar essa entrada de 20 mil. Eu vou precisar pagar essa entrada à vista? Depende. Depende da sua construtora. A nossa parcelou a nossa entrada. E não cobrou juros.
Não cobrou, né? Não, bem pouquinho os juros. Mas vale lembrar que a gente deu uma entrada também. É. A gente, no nosso caso, a gente deu um valor A gente deu e um valor e financiou o eles restante. completaram o resto Isso. e a gente financiou. Então a gente parcelou a entrada e financiou o restante. Ou seja, dívida atrás de dívida. E aí, essa entrada, é óbvio que eu pagaria menos se eu desse do meu dinheiro, mas como eu tive que parcelar ela, teve uns jurinhos ali que eles cobraram, mas Bem pouco, né? bem pouco, gente, bem pouco. Bem pouco mesmo. E se eu conseguir, e como eu consigo amortizar esse parcelamento. Cai pela metade, né? Cai pela metade, ou seja, muito melhor. Enfim, então se você não tem o dinheiro da entrada, não precisa ter medo. Tá? Vai lá, porque eles dão um jeito. E aí eles, beleza, aí vai ter isso. Só que nessa hora da entrada, eles também vão levar em consideração o quanto você tem de saldo no seu fundo de garantia, caso você seja CLT ali registrado. Então Isso. eles conseguem pegar o valor do seu fundo e também colocar na entrada. Então às vezes você tem uma parte de dinheiro, você tem um pouco no seu fundo de garantia, então vai descontando do valor da entrada. Se você tiver um fundo de garantia bem grande, vale muito a pena. Muito. Vale muito a pena. E aí, beleza, aí algumas coisas que é considerado na hora do banco liberar na simulação o financiamento para você é se é seu primeiro imóvel. Eles vão ver qual é o programa que você se encaixa. Sim. Depende da sua renda, você não se encaixa no programa Casa Verde Amarelo ou o programa Minha Casa Minha Vida. Tem um limite de renda. Porque nesse programa você vai pagar juros mais baixos do que o convencional. Porque o convencional é muito mais caro, pelo programa mais caro, você gente. paga mais barato. E nesse programa você vai se encaixar de acordo com a renda e também se for seu primeiro imóvel. No caso da gente é o primeiro imóvel. Então a gente conseguia esses juros mais baixos. O nosso é Minha Casa Minha Vida. Quando a gente comprou era Minha Casa Verde e Amarela, mas no sentido só a questão dos juros, que os juros é reduzidos. Ainda assim é caro, mas é só os juros que mudou. A gente paga um juros bem menor do que se a gente fosse financiar a casa à parte. Sabe, se não fosse pelo programa. Isso. Em outros casos, que não foi o nosso, de acordo com a renda, você também tem um subsídio do governo. Isso, aí a nossa renda ultrapassava. Uma galera que tem uma renda menor, assim, o governo te dá um subsídio. Ou seja, a casa custa 200 mil, eles te dão um subsídio de 50 mil. Então você não paga, você vai pagar só 150 mil. Sim. Vale lembrar que no ano passado pra cá teve algumas mudanças, então esse subsídio ele subiu até o pessoal que recebe até os 5 mil reais, mais ou menos, por aí. Tem que pesquisar, gente. Isso vai mudando. Aqui não aqui a gente não vai te dar detalhes técnicos, porque a gente não tem competência para isso. Vocês vão ter que pesquisar dentro dos programas. Daí pesquisar, Minha Casa Verde e Amarela, eles descrevem certinho. Até porque essas coisas vão mudando ao longo do tempo, porque o dinheiro vai desvalorizando, né? Então mas vai assim, mudando. não precisa se preocupar com isso. Lá eles te explicam. Sim. Só que assim, você tem que ir lá com calma. Não vai lá com pressa. E sem afobação. E não se deixar levar porque a pessoa que tá vendendo, ela quer vender. Ela ganha comissão. Ganha uma comissão alta do valor que você tá Então, assim, comprando. ela quer vender. Então você não pode ser afobado, você tem que ser a pessoa tranquila ali do negócio. Pega, lê o contrato, lê certinho aqueles juros de obra, vê se encaixa no seu orçamento, entendeu? Vê se não vai te comprometer. Isso tudo, gente, vale lembrar que é tudo feito no mesmo dia, tá? A simulação, o fundo de garantia verificar o quanto tem, entrada. A simulação ali demora algumas horas, mas você tem que estar bem ciente de tudo. Eles não podem omitir essas informações. Sim. Tá? Você tem que saber, eles vão te mostrar. E aí, beleza, você ali na hora decide o que quer comprar. Isso você pode decidir em outros momentos, tudo mais. Mas naquele momento você escolheu, não, eu vou querer comprar isso mesmo, eu gostei, os valores estão dentro do que eu posso pagar. O que o banco simulou aí que tá liberado, tá ok. Tem o valor de entrada. E essa simulação é pro apartamento que você escolher. Então você já tem que saber qual que você quer. E isso é muito importante, gente. Porque assim, você vai fazer a simulação pro apartamento 2. Você escolheu o apartamento 2. Do andar X lá. Do andar X. Do andar 1 no apartamento 2. A simulação é para aquele apartamento. Ele não vale para outro. Se você for para outro apartamento, tem que fazer outra simulação. Porque cada unidade são valores diferentes. Entendeu? Vai mudando. O apartamento 2 tem um valor diferente do apartamento 3. Eles mudam os valores. E eles têm uma tabela. Ela mostrou pra gente. Eles têm uma tabela. Então, apartamento e o valor. Apartamento e o valor. Apartamento e o valor. E é uma gigante, porque cada apartamento tem um valor diferente. E cada simulação é para cada unidade diferente. Então, assim, a simulação vale para
para aquele apartamento específico. Então você tem que saber exatamente qual apartamento você quer. E a escolha do apartamento, a gente pode fazer um outro vídeo, senão esse aqui vai ficar imenso. Sim. Que a gente pode dar algumas dicas. Porque é importante você saber escolher exatamente o apartamento correto. Sim. E aí, beleza, você escolheu tudo mais, tudo, né? Assinou o contrato. Assinou o contrato. Gostou da simulação? Fala, isso cabe no meu orçamento, eu vou querer. Aí eles vão te dar um monte de contrato, você vai ficar meia hora assinando 50 mil contratos ali, porque, gente, eu juro pra vocês, eu nunca assinei tanto contrato. Foi muito contrato. Foi muito contrato. Muito contrato. Muito. E era tudo digital, então eu tinha que assinar nas canetinhas, assim. Ai, gente, olha. E eu li todos. Eu li todos. Todos. Uhum. Eu li todos. Pra ver se não tinha nenhum abuso. Mas eles mandam depois pra você em PDF, pra você ler em casa também. E você tem que se atentar. Porque o contrato que você tá assinando tem que remeter ao apartamento que você tá comprando. E os valores têm que estar lá. Então você tem que conferir ali na hora do contrato Confere. se realmente está a unidade que você escolheu. É. Porque a gente já viu o caso de uma pessoa na internet que comprou um apartamento e na hora que Na hora recebeu que era outro. E ela não checou no contrato. Porque no contrato tá explicadinho isso. Se você comprou o apartamento 2 e no contrato tá o 3, você vai receber o 3. Sim. E pronto, E já é era. isso. Entendeu? Presta atenção no contrato. Leia o contrato. E aí você assinou todos os contratos ali na hora, você escolheu a unidade e tudo mais. A Aí, próxima a segunda etapa saga é na Caixa. é no banco que foi feito o financiamento, normalmente geralmente a Caixa. E aí você é chamado na Caixa, no caso nosso, Você né? vai agendar um horário Pra poder assinar as documentações. e vai lá assinar documento. Que é Mais contratos. Que é o momento, gente, que realmente foi liberado o empréstimo. É, Quando você assinar o contrato na Caixa. Porque se você não... financiamento. Antes de você assinar na Caixa, não tá realmente financiado pela Tá pelo banco. 50%. 50%. Aí você tem que ir lá assinar com a Caixa. Assinando com a Caixa, gente, Pronto. acabou. O apartamento Você é está seu. endividado. O apartamento é seu quando você quitar. Isso tem que ficar bem claro. O apartamento só é seu Depois quando que você você quita. quita. Até lá, ele pode ser seu, como pode não ser seu. Se não pagou, o Se banco você toma. não pagou, o banco toma. Segundo eles, né, eles dão 6 meses pra você, caso você perca o emprego. Você tem 6 meses que eles congelam. Eles não cobram juros? Não cobram. Eles congelam se você perder o emprego. 6 meses. Mas aí você tem que conferir no seu, tá? No meu foi isso. Então, assim, eu perguntei, né? Foi a primeira coisa que eu perguntei pra ele quando eu fui no banco. Eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô achando isso maravilhoso, mas eu sou assalariado. Se eu perder meu emprego, como que eu faço? Uhum. Aí ele falou assim, ó, se você perder o emprego, a Caixa congela por 6 meses. Depois de 6 meses volta a cobrar. E se você não pagar, tchau. Aí todo o dinheiro que eu paguei, tchau. Perdeu. Perdeu. Vale lembrar que para isso acontecer, por exemplo, nesse caso, você tem que informar o banco que você foi desempregado e comprovar Óbvio. isso para que congele seu financiamento Você aí. vai correr Nesse atrás. caso específico, né? Então isso tudo tem que ser verificado na hora de assinar o Isso. contrato no banco. Pergunta pra eles, gente. Pergunta tudo pra eles. Sim. Pergunta tudo pra eles, tá? O contrato da Caixa é isso aqui, é um livro. Tá? Eu não li na hora. Por isso que eu fiquei perguntando pra ele. Eu não li na hora, gente. Eu trabalho. Isso, a Caixa só funciona no horário comercial. Eu tive que pegar o contrato e vim pra casa pra trabalhar. Mas assim, eu fui lendo ao longo do tempo. E eles descrevem tudo. Então leia o contrato. Tá? Eles só não descrevem como que funciona o juros de obra. Isso aí é uma incógnita do universo. Até para eles é uma incógnita. Até uma incógnita eles também não sabem. Isso aí, gente, juros de obra é uma coisa que eu queria só a equação. Eu pedi só a super equação. errado. É super errado você pagar um juros de algo que não Enfim. parte da sua dívida. Você só tá pagando ali. E aí, a partir desse momento, você assinou todo, no mês seguinte já começa a vir os juros de obra. Gata. Não vai demorar muito. No mês seguinte já vem Já vem ali os juros. a cartinha do banco na sua casa da Caixa e você começa a pagar os juros de obra até ficar pronto e ser entregue o seu Isso. imóvel, né? No caso, nosso foi o apartamento. E acabou a sua vida. Sim. Bom, e pra finalizar, é isso, né? E só informar que a gente colocou aqui também para falar para vocês que esse juros de obra ele vai ser cobrado até a entrega das chaves. Então, a partir do Isso. momento, como nós falamos no início, entregou as chaves, acabou. E caso, como a gente teve na simulação um prazo para ser entregue o imóvel, se
passar 6 meses do tempo que eles previram... Eles né, falaram, ó, a gente vai entregar em abril de 2024. Passou 6 meses... Passou 6 meses de você abril, não paga mais. você não precisa mais pagar o juros de obra, aí é com eles. Mas assim, geralmente Você o não paga nosso mais. vai entregar rápido. Vai entregar antes, Vai né? entregar Antes antes. do prazo, provavelmente. Bom, é Mas isso, foi gente. isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, Deixe nos deixem comentários, nos comentários. que nós iremos Que a responder. gente responde na medida do nosso conhecimento. Porque Sim. a gente é conhecimento de causa, né? Da nossa Não experiência. é técnico. Caso com você foi diferente alguma uma dessas informações, Deixa aí nos conte pra gente. comentários. E aí, E se vocês tiverem sugestões de vídeos também, sim, deixa aqui o pra like, gente. compartilha se você gostou. E é isso, gente. É isso, um gente. beijo. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.